Eu queria que você abrisse sua Bíblia, mais uma vez, em Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Isaías capítulo 6, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus, aleluia. Isaías 6, versículo 1. Diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também um Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Versículo 2. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6. Porém um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aí. Amém? Isaías capítulo 1 fala que no ano da morte do rei Uzias, pelo que indica a história, dá a entender que Isaías ele tinha alguma familiaridade com o rei Uzias, mas há uma morte, o rei morre, independente de se ele for parente ou não do rei Uzias, independente de ser verdade, era uma autoridade, era alguém que morreu. E quando um rei morria, havia pranto, havia luto, né, sobre a nação, mas no momento de dificuldade ele viu o Senhor. Eu acho que a maior coisa que pode acontecer na nossa vida é nós termos os nossos olhos abertos e você conhecer a revelação de quem Cristo é. Existem muitos cristãos que servem a Deus, mas que ainda não enxergaram o Senhor, mas ainda que não viram o Senhor de maneira espiritualmente falando. Eles tentam, de qualquer maneira, viver de uma maneira que agrade homens, procurar de alguma maneira servir ao desejo e à satisfação das pessoas. Mas existem algumas pessoas que tiveram um encontro pessoal com Cristo. Eu fico vendo Pedro, ele estava ali na praia pescando, até que o Senhor vem andando ali sobre a praia e Pedro tem um encontro pessoal com Cristo, ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, tudo muda na vida de Pedro. Irmãos, eu posso afirmar uma coisa para vocês: não é o tempo de ministério, não é o tanto de conhecimento que você tem, não é o tanto de santidade ou de pecado que você possuiu, mas se nós vermos o Senhor, nós nunca mais seremos os mesmos. Isaías aqui, ele já era um profeta. Isaías já era respeitado. Tanto é que ele tinha acesso ao palácio do rei. Mas ele diz que viu o Senhor sobre o seu alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchiam o templo. Ele vê os serafins e os querubins por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Ele vê detalhes daquilo. E aqueles serafins, eles clamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Isaías está ali no meio daquela contemplação. Eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei o que você tem vivido nesses dias. Às vezes vem distrações na nossa vida e nós esquecemos exatamente o que temos vivido. Mas eu sei que no meio das crises, no meio das dificuldades, nós podemos ver a glória de Deus. E se Deus se manifestar, nós nunca mais seremos o mesmo. Isaías, ele está ali no meio daquilo e ele vê o Senhor. E a Bíblia diz que toda a terra está cheia da sua glória. E eu quero que você foque no versículo 4. Diz que as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ou os umbrais das portas se moveram. Outras versões falam as bases. E esses umbrais das portas eram o que sustentava, né, aquela estrutura.
A mesma tradução para umbrais de portas são as bases do templo. Os pilares, as colunas. Se os pilares dessa igreja aqui caírem, a gente está perdido, irmãos. Se os pilares de uma edificação se romperem, ele não consegue manter a estrutura. Eu não sei aonde você tem baseado a sua fé. Eu não sei aonde você tem se sustentado nesses dias. Talvez tem pessoas que estão tranquilas porque elas estão, talvez com as contas todas em ordem, e Deus quer que suas contas estejam em ordem. Talvez você está tranquilo que você tem uma boa reserva. Mas eu quero falar para você que quando a glória de Deus se manifesta, quando a glória de Deus vem, ele mexe com a estrutura do templo. As bases do santuário, elas se movem. E depois daquilo ali, então Isaías, que era um profeta, se você for ler o livro de Isaías, vocês vão ver que até o capítulo 6, Isaías está constantemente apontando o pecado das pessoas, e ele está dizendo para as pessoas, chamando-as ao arrependimento. Vocês que fazem isso, vocês que fazem aquilo. E o tempo inteiro Isaías está fazendo isso, porque Isaías começou a entender que as pessoas estavam vivendo um pouco longe daquilo que o Senhor tinha chamado elas para fazerem. E ele está o tempo inteiro como profeta, que era o seu ofício, tentando mostrar o caminho às pessoas. Mas, irmãos, quando as bases do templo se movem, Isaías começa a enxergar a si mesmo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu não sei no que Deus está mexendo. E eu não sei no que ele precisa mexer. Mas eu quero que você saiba que se Deus precisar mexer com toda a sua estrutura, para que você reconheça que Deus é o Senhor, e para que você reconheça que uma vida sem santidade, ela não agrada a Deus, ele vai mexer. A glória de Deus, ela vai trazer um terror sobre a nossa vida. A presença de Deus, ela mexe com aquilo que antes era firmeza, porque Deus, ele não aceita outra base sólida que não ele. Irmãos, e se Deus tiver que mexer nas suas finanças, eu quero que você ouça o evangelho de Cristo, que talvez não é um evangelho que você ouviu, talvez em outros lugares, mas o evangelho de Cristo. É o evangelho que não é o evangelho que ele colocou uma plaquinha na porta dizendo pare de sofrer e viva agora apenas uma vida regalada de prazeres e de delícias. Mas o Senhor falou é que nesse mundo você ia ter aflições, mas se você tivesse bom ânimo, porque ele estaria com você. A glória do evangelho é Cristo. A glória da igreja é Jesus. Não existe igreja cristã verdadeira se o Espírito Santo de Deus não se mover sobre ela. E o Espírito de Deus, ele precisa mover a nossa estrutura. Eu não sei em quem você tem confiado, em quem você tem colocado o seu coração, a sua expectativa. Mas a nossa expectativa precisa voltar para Jesus. Irmãos, é impressionante que quando a coisa aperta, a gente tem a tendência de se voltar para Jesus. E eu não quero que você se sinta culpado por isso. Porque se a coisa apertou para você e está trazendo de volta para Jesus, que maravilha, você tem que vir para Ele mesmo. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele já falou nos Salmos, que se for necessário, ele vai colocar um anzol no seu nariz e vai trazer você de volta. E ele diz, não seja como o cavalo ou como a mula, que precisa de cabrechos para que eles possam se mover para o seu lugar. Ou a mula que precisa de bride, né? Bride é aquele ferro que colocava dentro da boca do cavalo para que ele pare de correr e ele freie um pouco. Eu quero que você entenda que os planos de Deus são bons, agradáveis e perfeitos. E essa é a boa vontade de Deus. Deus não quer que você passe por lutas talvez desnecessárias. Mas eu quero que você entenda que Ele vai permitir, se necessário for, mexer com a sua estrutura, para que você pare um pouco e veja que sem Deus você não vive. Quantos estão entendendo isso? Sabe, a gente tem visto uma chamada de Deus. Outro dia, Abraão pregou aqui numa quarta-feira, e ele trouxe aquela mensagem de Isaías, onde Isaías passa 23 anos pregando a mesma mensagem para o povo, chamando o povo ao arrependimento, a mesma mensagem. Noé, ele passou cerca de 100 anos pregando a mesma mensagem para o povo, se arrependam-se, porque vai vir o juízo de Deus. Mas as pessoas, elas estavam ali brincando, casando, dando-se em casamento, elas faziam seus negócios e elas não estavam nem aí para o que Deus estava falando. E a Bíblia fala que o Senhor virá e será como nos dias de Noé. As pessoas, elas vão estar vivendo como se nada tivesse acontecendo, vivendo as suas vidas, né, preocupadas com aquilo que elas querem fazer. E eu quero que você entenda que a gente precisa ver o Senhor. A minha conversão, ela se deu, eu fui criado dentro da igreja evangélica. A minha conversão, ela se deu porque
eu nunca tinha tido uma experiência com Cristo de verdade. E um dia alguém falou sobre você ter uma experiência com Cristo, sobre a glória de Deus se manifestar. E eu falei, a glória de quê? E alguém falava sobre você ir na sala de sua casa e você sentar no sofá e a presença de Deus vir naquele lugar. E eu falava, Deus, eu nunca experimentei isso na minha vida. Ontem a gente estava ali no Megahertz, e a gente estava ali, não estava nem fazendo uma ministração, a gente estava só tocando uma música ali e tal, brincando, cantando, enquanto a palavra ainda ia vir. E às vezes você vai estar em momentos assim, sabe, momentos comuns, e a glória de Deus vem sobre você e você não consegue suportar, e Ele começa a mexer em você por dentro. Deus, Ele quer mudar, irmãos, a sua vida. Mas a gente tem cantado que a gente tem fome de Deus, a gente tem sede de Deus, mas a nossa vida não muda 1 milímetro. A nossa agenda não é mudada um segundo sequer. E Deus Ele tem chamado a nós. É engraçado que quando Deus começa a mexer com as estruturas daquele templo, e eu não sei o que é sólido para você. Talvez seja a sua empresa, talvez seja a sua profissão, talvez seja os seus dons, os seus talentos. Eu lembro de vários cantores que, em determinado momento, eles ficaram com alguma dificuldade e eles não conseguiam cantar. E parecia que toda a vida que eles tinham para viver em Deus acabou-se ali. Vários cantores famosos, já vi esse testemunho com vários. Um nódulo, um não sei o que aconteceu e a pessoa não conseguiu mais cantar. E de repente ela para pensar e fala, será que a minha vida é isso? Será que Deus me chamou só para fazer esse tipo de coisa? Mas o Senhor te chamou para que você pudesse contemplar e ver a sua glória. Isaías veio e a estrutura dele é abalada, irmão. O lugar onde ele estava foi abalado. Eu não sei se já parou para pensar, mas e se Deus tirasse isso aí que te deixa estável? A quem você recorreria? Sabe, tem pessoas que é necessário que elas passem pelo vale da sombra da morte, para que elas vejam que Deus é um Deus que pode livrá-la. E eu quero dizer uma coisa para você, Deus, Ele é um Deus cheio de amor, e Ele não quer que você só o reconheça nos momentos mais difíceis. Mas se necessário for, Ele vai permitir que você passe por momentos difíceis, para que você reconheça que Ele é Deus. Então, irmão, não deixe o seu casamento acabar para que você comece a clamar por Deus. Não deixe a sua vida financeira se estragar para que você comece a clamar por Deus. Não espere que a sua saúde ela dê fim para que você clame por Deus. Mas Isaías era uma pessoa que era apto e preparado para enxergar o defeito das pessoas. Sabe, há um grande dilema e hoje algumas pessoas, elas entenderam que deveriam vir cultuar. Nós entendemos como igreja que deveríamos vir cultuar. Mas algumas pessoas entenderam que está tudo bem, e amém também por essas pessoas. Mas a gente não pode vir a esse lugar e o nosso pensamento está voltado para as pessoas que não vieram. Porque se o nosso culto não é para ser focado em Deus, a gente está perdendo nosso tempo aqui. Quantos estão entendendo isso? E algo que acontece quando Isaías é tocado pela glória de Deus, quando ele vê a glória de Deus, é que ele para de enxergar os outros, ele começa a se enxergar. E ele diz assim, versículo 5, então disse eu não disse, disseram, né? Ou as pessoas falavam ali, mas ele disse eu, ai de mim, eu estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Sabe quando é que a nossa vida muda? A nossa vida só muda quando nós paramos de olhar para o defeito alheio e a gente começa a enxergar e sondar o nosso próprio coração. O que eu amei sobre essa questão do jogo no dia do culto é que isso não fez a gente pensar apenas sobre a Copa do Mundo, mas fez a gente pensar e sondar o nosso coração sobre o que realmente importa para a gente. Não o que importa para os outros, mas o que importa para você. Isso mexeu muito comigo. Nós fizemos uma enquete no nosso grupo da igreja e é engraçado, eu coloquei perguntas assim, respostas bem radicais. E tem pessoas que pensam, mas têm vergonha de responder o que pensam, porque elas estão preocupadas com o que os outros vão pensar dela, se ela falar o que ela realmente pensa. Nós temos mesa aqui na quarta-feira,
E apesar de trazermos ensinos profundos sobre a palavra de Deus, por ser um dia de semana, é um culto que vem menos pessoas. E muitas pessoas, elas faltam por motivo algum. Alguns faltam porque realmente não podem. Mas alguns faltam simplesmente porque faltam. Fala, já fui domingo, já dei o meu dízimo, eu não preciso vir na quarta. E realmente você não precisa vir na quarta. Mas algumas pessoas, elas têm sede de Deus, e elas vêm na quarta porque elas querem aprender mais do Senhor, elas querem se aprofundar mais em Deus. Mas algumas pessoas, elas não vêm, elas não estão nem aí, mas elas têm vergonha de responder um inquérito. Tanto faz se vai cancelar o culto ou não, porque eu não iria mesmo. E a gente precisa entender sobre aonde que está o foco da nossa vida. Isaías, quando ele começa a olhar para ele começa a receber o auxílio de Deus sobre a área que ele precisa de Deus. A Bíblia fala que o Senhor, ele não veio buscar o que estava são, mas aquele que estava perdido. O Senhor não veio atrás de pessoas que eram prontas e preparadas, mas ele está chamando pessoas que são disponíveis e que falam, eis-me aqui, Senhor. Sabe, os cultos não são para que nós recebamos apenas uma bênção do Senhor. Na verdade, os cultos é para que a gente adore a Deus, e para que a gente se disponibilize diante dele e fala, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Sabe, se no culto o Senhor se manifesta, e se ele se manifesta, é para que você possa entender qual é a vontade dele para a sua vida. Irmãos, Deus não te libertou da morte. Deus não permitiu que você chegasse até a idade que você tem, para que você viva a sua vida e para que você conquiste as suas conquistas. Mas se vivemos ou se morremos, a gente precisa fazer isso para a glória do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, ele diz, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu preciso ansiar pelo Senhor. Eu preciso desejar a Deus de todo o meu coração. E sabe de uma coisa? A gente se acostuma com as nossas liturgias, com os nossos cultos, com as nossas músicas. A gente espera a resposta das pessoas. Vamos lá, pessoal, balance a mão. Poxa, hoje ninguém balançou a mão. Não foi legal. A nossa administração, o tempo todo a gente está preocupado com a resposta que as pessoas vão dar, mas a gente não se preocupa com a resposta que Deus está nos dando. E o Senhor sempre responde sacrifício com fogo, gente. O fogo ou vai trazer destruição ou vai trazer purificação, mas há uma resposta dos céus quando nós focamos em Cristo. Cristo tem que ser o Senhor da igreja, tem que ser o centro da nossa vida. E essa é uma noite não para que a gente julgue outras pessoas, mas para que a gente sonde o nosso coração, Deus. Será que o Senhor tem sido o centro da minha vida? Sabe, vão ter dias, eu não sei. Eu tenho o meu posicionamento acerca da escatologia e do final dos tempos. Mas como diz o pastor Luciano Subirá, a gente crê no arrebatamento pré-tribulacionista. A gente tem que ter disposição para passar pela grande tribulação. E a gente precisa ser perseverante para, se necessário for, ir até após. Então, independente do posicionamento que você tenha, nós precisamos estar preparados para aquilo que o Senhor está fazendo. A gente precisa preparar a nossa vida, sabe? Deus, ele vai transformar pessoas que estão disponíveis e falar, Deus, eu quero mudança na minha vida. Eu posso afirmar uma coisa para vocês, aquilo que Deus quer fazer e aquilo que Deus quer manifestar, ele está muito ligado à fome e à sede que você tem de Deus. Isaías disse, vinde, todos vós que têm de sede, vinde comprar e comei. Sabe, comprar é você pegar aquilo que tem um valor para você e você está disposto a gastar aquilo que você se esforçou muito, para que você receba daquilo que o Senhor conquistou para você. Eu não estou falando sobre comprar a salvação, eu estou falando sobre um esforço que precisamos fazer para estar com o Senhor. Eu já vi gente que é tão interessante, eu estava lembrando graças a Deus já voltou a sentir boa parte dos sabores, né? Mas eu lembro que na pandemia, quando alguém pegava Covid, você perdia o sabor dos alimentos. E às vezes você comia, tanto faz você comer uma coisa salgada ou doce, não tinha gosto de nada. Eu lembro que lá na África tinha um tipo de detefon, né? Um tipo de baigon. O negócio você colocava assim e era muito fedorento, mas quando a gente ficou de Covid lá, botava aquele negócio lá, não sentia cheiro de nada.
Você comia pipoca, parecia que estava comendo isopor, não tinha gosto de nada. E eu lembro quantas vezes a gente come todos os dias e a gente nem agradece porque Deus nos deu o paladar para sentir o sabor e diferenciar uma coisa da outra. Tem gente que está comendo um arroz com ovo e ele está reclamando porque só tem aquilo, mas ele está sentindo o sabor daquilo. E eu lembrei de Meilana esses dias que ela passou por uma situação assim. E eu perguntei, você já está sentindo? Ela, graças a Deus, estou sentindo novamente o sabor. A gente precisa valorizar o que Deus está fazendo, a gente precisa enxergar para aquilo que nós estamos fazendo e clamar ao Senhor para que Ele se manifeste sobre nós. A gente precisa valorizar quem Deus é. E quando Isaías começa a falar e ele vê o Senhor, ele começa a enxergar e diz, Senhor, porque eu sou homem de lábios impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Isaías, ele tem uma revelação da graça aqui. Ele começa a entender, Senhor, eu não sou digno, eu não tenho condições de me relacionar com o Senhor, porque eu vi o Senhor e eu sou impuro. Eu vi o Senhor e eu não sou merecedor de nada disso. E a Bíblia fala no versículo 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. 3 coisas que acontecem. Diga, tocou os lábios, a iniquidade foi tirada e foi perdoado o pecado. Quando Isaías vê a glória, não acontece, Deus move os limiares, Deus move a estrutura do templo. O que acontece de diferente, irmãos, é que enquanto Deus está fazendo todo aquele mover, não acontece nada com Isaías. Mas quando Isaías começa a confessar o seu pecado, a enxergar quem ele é, Deus começa a mover em direção a ele. Então, presta atenção em algo. Deus, Ele quer transformar por completo a sua vida. Mas enquanto você se colocar nesse pedestal de falar, Deus, eu estou bem melhor que os irmãos das outras igrejas, eu pelo menos faço isso e faço aquilo, isso não vai mudar nada na sua vida. Mas quando você parar para contemplar quem Deus é, você vai começar a enxergar a sujeira que está dentro dos seus olhos. Sabe qual é a coisa mais reveladora que tem da oração, irmãos? É que na oração a gente enxerga quem nós somos. Na oração a gente começa a buscar Deus e Deus começa a mostrar o quão falho nós somos. Isso nos transforma. É engraçado que eu estou orando e quanto mais eu oro, mais eu vejo que eu sou mau. E mais eu vejo que eu sou necessitado da glória e da manifestação de Deus. E eu vejo que quanto menos as pessoas oram, mais elas se sentem crentes ou arrogantes ou qualquer outra coisa. E a palavra de Deus, ela diz assim, que com a brasa ela tocou a minha boca, e diz que ela tocou os teus lábios. A glória de Deus, ela pode tocar fisicamente em você. Deus, ele quer tocar fisicamente no seu corpo. O nosso corpo, ele vai ser tocado por Deus. A brasa toca os lábios dele, a iniquidade é tirada e o pecado é perdoado. Olha que maravilha. Davi, ele falou, Salmo 32, enquanto eu calei os meus lábios, os meus ossos foram consumidos como um câncer, como gangrena. Mas confessei os meus pecados e o Senhor não me atribuiu culpa. Eu confessei os meus pecados, Ele me perdoou, Ele não trouxe mais culpa sobre a minha vida. Sabe, enquanto nós nos calamos, enquanto nós nos fechamos na nossa posição, não há mudança. Porque toda a nossa mudança, muitas vezes tem dependido da posição de terceiros, da posição de outras pessoas. Ah, pastor, eu estou vendo mal porque esse meu esposo é isso. Eu estou vendo mal porque essa minha esposa é isso. Eu vivi mal porque tal pessoa faz isso comigo. Outro dia nós conversávamos e alguém estava falando para mim, dizendo assim, pastor, eu sou uma pessoa muito fácil de conviver, desde que as pessoas me tratem bem. Falei assim até o... Irmão, eu falei, irmão, você não é fácil de conviver não, porque as pessoas não vão lhe tratar bem o tempo inteiro. O mundo é mau, as pessoas vão reagir, vão tratar mal você muitas vezes, mas nós precisamos reagir como pessoas que foram transformadas por Cristo. Enquanto o nosso pecado, irmãos, enquanto a nossa iniquidade, enquanto o erro que nós temos, ele for culpa dos outros, Deus não tem o que transformar.
Outro dia a pessoa falou, pastor, Deus me entende, porque Ele sabe a prova que eu estou passando, e não tem como eu buscar mais a Deus. Eu falei, então a culpa de você não buscar a Deus é de Deus, é o que você está dizendo. Irmão, se a prova que você está passando não te traz para mais perto de Deus, eu não sei o que vai te trazer. Eu fico pensando, para que Deus vai melhorar a sua vida, irmão? Para que você se esqueça completamente dele? Então, para que Deus vai te ajudar a você sair? Se mal, irmão, você não está buscando a Deus. Irmãos, quando a coisa facilita, a gente tende a relaxar. Se no meio da luta, da dificuldade, você não tem buscado ao Senhor, aí você está pedindo que Deus melhore, porque se Deus melhorar a minha vida, eu vou buscar a Deus. Não vai não, irmão. Se no meio da tribulação, da guerra, da luta, você não tem parado para buscar o Senhor, e se a coisa facilitar? E se a coisa sobrar? Sabe um negócio que eu aprendi na cultura lá de Moçambique, lá onde a gente viveu? A gente viveu um tempo na vila, e as pessoas da vila lá, elas saem, e elas vão lá, pescam um peixe, 2 peixes, e se ela teve ali o sustento para aquele dia, elas voltam para casa. E elas comem aquele peixe. Quando acabar aquele peixe, aí eles saem para buscar outro. Estou falando que é uma cultura certa, mas a gente aprende com isso. E eles vão ali vivendo, né, daquela maneira, pega aquele peixe, pega aquele sustento. Se eles vão pegar a lenha, eles vão lá, cortam a lenha para vender. Eles cortam a lenha para vender para ele ter o sustento que ele precisa para aquilo. Ele não corta a lenha para o mês inteiro, ele corta só para aquilo ali, aí vende, aí ganha um ganha-pão, quando depois vai lá de novo e faz assim. E elas vivem só com aquilo que elas precisam, né? Aquilo ali para o dia a dia. E algo que é interessante do que eu aprendi com eles é que a gente precisa viver com Deus de maneira que a gente tem a necessidade de Deus diária mesmo, de todos os dias a gente ir até Ele. Tem pessoas que se elas conseguissem peixe suficiente, dinheiro suficiente para ter vários freezers e enchesse aqueles freezers com peixe para eles venderem durante 3 meses, eles não sairiam mais para pescar, eles ficariam acomodados. E o que mostrou daquela cultura é que os que vão ficando mais ricos, eles vão acomodando. Mas aqueles que são mais simples, eles todos os dias eles vão para a sua batalha diária. Tentar pescar um peixe sem saber se vai pegar ou não. Tem pessoas que são assim, se Deus abastar demais, encher demais os celeiros, aí a pessoa para de buscar Deus. Eu quero que você entenda, irmão, você não precisa passar por luta, por dificuldade, para que você entenda que você é necessitado de Deus. Mas Deus vem lá com a sua glória, Ele toca nos lábios de Isaías. A boca de Isaías, que talvez falava muita bobagem, ela é tocada por Deus. A boca de Isaías talvez era maledicente, falava mal dos outros o tempo inteiro. Deus toca sobre ele. E aí Isaías, algo acontece, que a iniquidade foi tirada, o pecado foi perdoado. E o versículo 8 traz uma grande revelação, onde ele diz, depois disto o quê? Depois que Deus me tocou, depois que a iniquidade foi tirada dos meus lábios, depois que o meu pecado foi perdoado, ele ouviu a voz do Senhor. Sabe o que é interessante? É que até aqui, gente, não tem Deus falando nada. A única voz que ele ouve são dos serafins, clamando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Ele não ouve nada de Deus. Ele está ouvindo as pessoas adorando a Deus. Às vezes, enquanto nós não deixamos o Senhor mudar a estrutura e tocar em nós, às vezes o que a gente tem visto e contemplado é o que Deus tem feito na vida dos outros. A gente ouve a adoração, a gente vê a adoração, a gente filma a adoração, mas talvez nós ainda não nos tornamos verdadeiros adoradores, porque a gente está contemplando aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. A gente até faz o balanço igual, balança o corpo da mesma maneira, mas talvez não é adoração real. Mas depois que Deus toca sobre Isaías, sobre a sua boca, depois que Deus perdoa os seus pecados, a sua iniquidade, perdoa os seus pecados, aí ele ouve Deus. Depois disso eu ouvi do Senhor, a voz do Senhor. Sabe qual é o nosso problema como igreja? É que nós paramos de ouvir a voz do Senhor.
Sabe qual é o nosso problema? É que Deus, Ele precisa se adequar a uma rotina que nós colocamos. Até os nossos cultos tem um horário cronometrado para que Deus se manifeste dentro daquele tempo. Porque se Ele não se manifestar dentro daquele tempo, Ele vai ter que vir no próximo culto. Porque nós não damos espaço para Ele. Mas eu quero que a gente entenda que quando recebemos o toque de Deus, quando o Senhor retira de nós a nossa iniquidade e perdoa os nossos pecados, nós podemos ouvir a sua voz. Aí Deus fala com Isaías. Ele diz, então eu ouvi dos céus, aleluia, a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? A pergunta é, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Né? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, eles sempre estiveram juntos. E ele pergunta, quem há de ir por nós? Sabe por quê? Porque o ser humano, ele tem vivido em prol das suas próprias buscas e conquistas. O ser humano, ele tem corrido atrás daquilo que é satisfatório para ele. Aí Deus está falando, Isaías, eu agora mexi com as suas estruturas, eu agora mexi com os limiares do templo, e agora eu estou chamando você. Existe uma necessidade, existe uma prioridade que é maior que a sua, existe uma chamada que é maior que a sua. É aquilo que está acontecendo aqui em cima, é aquilo que acontece aqui nos céus. O mundo não gira em torno de você, meu irmão, mas o mundo ele deve girar, e ele gira em torno da vontade de Deus. Então Deus ele tem nos chamado a nós nos voltarmos para aquilo que está acontecendo lá no alto. Colossenses capítulo 3, ele diz, olhai para cima, onde Cristo está sentado, olhai para o alto, não aqui para baixo, não aqui para a terra. Os valores que a gente tem ouvido falar acerca do Evangelho e como que as pessoas têm medido a gente é acerca daquilo que nós conquistamos de maneira terrena. E tem homens que têm tido grandes conquistas terrenas, mas o coração cada vez está mais longe de Deus. Talvez assim como Isaías, que era alguém que se movia aqui na terra, mas que não estava ouvindo. E quando ele ouve a voz de Deus, a palavra que Deus libera para Isaías não é isso que eu te digo, eu farei coisas maravilhosas, te darei carros, casas, você vai ser o profeta mais rico da nação. Não, irmãos. Isaías ouve a voz do céu dizendo, Isaías, quem há de ir por nós? Porque não é sobre a sua vontade, é sobre a nossa vontade. Filipenses capítulo 2, no versículo 4, diz, não olhando apenas para aquilo que é vosso, mas para aquilo que é do outro. Filipenses capítulo 2, versículo 21, ele diz que, pode colocar, Filipenses 2, 21, porque todos buscam o que é seu, e não o que é de Cristo Jesus. Existe uma vontade que é a vontade de Cristo, que não é a sua vontade, mas a vontade dele. Paulo ele declarou, já não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu não estou mais para viver, para satisfazer a minha vontade, mas para satisfazer a vontade de Deus. Sabe uma coisa que a gente precisa entender, irmãos? O relacionamento com Deus, ele vai gerar fé para você. Mas a gente precisa entender que na nossa fé, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé é impossível agradar a Deus. O propósito da nossa fé não é nós alcançarmos o que nós queremos, mas o propósito da fé é agradar a Deus. Entenda isso de uma vez por todas. Eu vou crer em Deus para que Ele me dê tudo o que eu quero e toda a minha vontade. Jesus não morreu na cruz para satisfazer todas as suas vontades. Jesus morreu na cruz para se tornar o seu Senhor. Existe uma vontade, uma convocação nos céus. Eu não sei se você já parou para pensar, mas isso é óbvio, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Deus ele tem prazer com os filhos dele, sim ou não? Eu pergunto, se você é um pai, e aí o seu filho, a sua filha foi viajar e ele está morando agora em outra nação. Está morando lá na Austrália, bem longe. Só para você ter uma ideia. E como as passagens são caras, talvez você não consegue ver o seu filho com frequência. E aí, eu pergunto para você, se tivesse a possibilidade do seu filho terminar aquele curso imediatamente, receber talvez o mesmo valor que ele receberia lá, mas estando perto de você, você ia querer que ele ficasse lá ou que ele ficasse perto de você? Qualquer pai quer que o filho esteja perto. Sim ou não? Aí eu pergunto, se Deus nos ama, e Ele nos ama, e Ele deu o Filho Jesus para morrer por nós, você acha que Deus quer o quê? Que você esteja lá no céu junto com Ele, perto? Ou que você esteja aqui na terra? Mas por que o pai terreno não manda o filho vir correndo da Austrália, que está no primeiro período de...
sei lá, do curso que ele está fazendo, de doutorado que ele está fazendo? Por que ele não manda o filho largar tudo e vir imediatamente? Porque ele entende que há um propósito dele ficar estudando fora. Vocês estão entendendo isso, não? E aí ele sofre e ele passa por toda a privação de estar fisicamente perto do filho, porque ele quer que o filho tenha um futuro melhor. Ele quer que o filho estude, ele quer que o filho conclua aquele período de ensino. E assim, quando ele concluir aquilo ali vai dar um futuro melhor para o seu filho, e o pai se alegra com isso. Eu quero que vocês entendam que nós estamos distantes fisicamente do nosso pai, apesar que Deus é onipresente, e ele se manifesta fisicamente aqui também, mas vai haver um tempo onde nós vamos estar com o nosso corpo transformado, podendo experimentar 100% da presença dele. E Deus permite que a gente ainda esteja nesses planos diferentes, porque há um propósito de você estar aqui na terra. Há um propósito de você estar aqui. Sabe, a Bíblia fala que Deus tem prazer na morte de um justo. Então por que Deus não mata logo todo mundo aqui? Se você ainda não é crente, você aceita Jesus hoje, aí Deus podia matar todo mundo hoje, a gente já é para a glória. Aleluia. Apesar que tem uns crentes que têm um medo de morrer terrível, porque não entenderam ainda. Mas por que Deus não nos levou, irmãos? Por que você está vivendo ainda aqui na terra? Não é porque Deus está esperando eu pagar a 23ª parcela do meu cartão, do meu financiamento. Sabe, não é por isso que você está vivendo na terra. Não é para que você faça dívidas ou financiamentos ou coisa semelhante a essa. Mas você está aqui na terra para que cumpra um propósito de Deus. Você tem que entender isso. Há um propósito eterno do Senhor. E a Bíblia fala que a criação, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, como igreja, nós ainda temos dormido muito acerca daquilo que o Senhor quer e pode fazer nas nossas vidas. Efésios 3:20 diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele diz para que a gente possa conhecer a largura, a altura, a profundidade do seu amor. Sabe, a gente está aqui na terra para que a gente possa conhecer Jesus, para que a gente possa manifestar e cumprir um propósito dele. A fé que nós vivemos não é para que a gente satisfaça todos os nossos desejos. A Bíblia fala em Tiago 4, acho que no versículo 2, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para os vossos próprios deleites, para os vossos próprios propósitos. Então muitas das coisas que nós não recebemos não é apenas por causa da falta de fé, mas é porque o propósito está desalinhado com Deus. Deus quer que você creia nele, irmão. Eu quero que você entenda, você não está vagando aqui na terra, esperando a morte chegar. Você está aqui na terra para cumprir um propósito. E quer comendo, bebendo, trabalhando, onde quer que você esteja, você precisa manifestar Deus, mas isso acontece quando nós nos encontramos com a glória do Senhor. Mas eu pergunto, como que Deus vai se manifestar, irmãos? Se a atenção que temos dado a Deus tem sido tão pequena. Houve toda essa discussão e são assuntos assim que realmente, de verdade, tem gente que acha que não tem nada a ver, tem gente que pode mudar. Agora eu pergunto, outro dia eu estava meditando. Irmãos, esse tipo de discussão, ela não cabia na igreja primitiva. Lá na igreja primitiva eles não estavam disputando se o gladiador Hermótenes, que tem um nome assim, né, engraçado, e não sei quem mais lá, quem ia ganhar aquela luta, o da tribo de Benjamim, não havia esse tempo. Eles estavam tão focados naquilo que o Senhor chamou para fazer, que era serem fazedores de discípulos, que essas coisas não entravam no coração, mas a gente tem se distraído com tantas preocupações. Parece que a solução da nossa casa é a gente conseguir colocar aquele porcelanato, aquele ladrilho, ou aquela coisa que talvez a gente ache que está nos faltando. Mas às vezes o que tem faltado na nossa casa é paz e manifestação de Cristo. E talvez isso não acontece porque a gente parou de se envolver com a glória de Deus. Irmãos, eu afirmo uma coisa para vocês. Salmo capítulo 34, no versículo 10, se não me falha a memória. Salmo 34, versículo 10. Diz assim: os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Salmo 34, 10, que diz que os leãozinhos, irmãos, o leão, ou a leoa, ela supre os filhotes, ele não deixa eles ficarem com fome, não. Elas vão lá, caça, e ela leva um pouco daquilo ali para os seus filhotes.
um dos caçadores mais eficazes da savana é o leão, ou a leoa, por assim dizer. E os leõezinhos, eles não... A Bíblia está falando que os leõezinhos, eles sofrem e passam fome. Mesmo eles sendo os mais articulados, os mais capacitados para serem supridos, a Bíblia está falando que eles passam fome, mas os que temem ao Senhor, os que esperam o Senhor, os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Outra versão fala, eles não sentirão falta de nada. Não é que não falta as coisas, irmãos, mas é porque você não sente mais falta dessas coisas, porque você está preenchido por Cristo. Sabe o que é que a gente percebe? É que parece que cada vez mais aquilo que nós cantamos faz menos sentido para a vida que nós estamos vivendo. Eu queria que você entendesse que essa noite o Senhor está procurando filhos e filhas que têm fome e sede do Senhor. Salmo 34, versículo 11 diz assim: vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Vinde, filhos, e escutai-me. Deus está nos chamando para a gente ter uma conversa com Ele, um tempo com Ele. Sabe o que é que eu percebi? Que a idade, que o tempo, que a velhice, ela vai nos fazendo, se a gente não tomar cuidado, pessoas mais rabugentas, pessoas mais intolerantes, pessoas mais impacientes. Sabe por quê? Porque a velhice ou a idade não te torna mais espiritual, mas o andar com Cristo vai te fazer um homem ou uma mulher espiritual. Você está entendendo isso? E se você, que nem eu, já passou dos 40, entenda, o Senhor tem te chamado para que você possa começar a temer o Senhor e a Ele temer a Deus. Sabe, eu não quero terminar a minha vida mais impaciente, mais pecador, mais intolerante, mas eu quero ver a glória do Senhor, eu quero que Ele toque na minha carne. Eu vejo pessoas tentando solucionar pecado com pecado. Sabe o que é que o cara diz? Não, eu estou vendo pornografia, mas é melhor ver pornografia do que ir para um prostíbulo me prostituir. Aí então você resolve o problema do pecado, que era ir se prostituir na rua, com uma prostituição virtual, é isso? Você resolve pecado com pecado. É melhor eu brigar aqui do que eu fazer um barraco lá fora, não. É melhor você não brigar. Tem gente que fala assim: pastor, mas é melhor eu ficar aqui me enchendo dessas coisas inúteis que eu estou me enchendo, do que eu ir para fora e me embriagar. Não, irmãos, é melhor você se encher de Deus. Sempre vai haver uma terceira opção, ou uma primeira opção, que é a melhor de todas, que é Cristo. A gente está se conformando com aquilo que está aquém do que Cristo nos chamou. Ele está nos chamando para que a gente viva uma vida. E no versículo 8, Isaías, capítulo 6, versículo 8, quando ele responde a pergunta do Senhor, e ele diz: quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas não é sobre a sua vontade, é sobre a vontade de Deus. E dentro daquilo que Deus quer realizar, existem muitas pessoas que você acha que são aptas para aquilo, desde que não seja você. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo aqui na igreja, porque durante 12 domingos seguidos, o pessoal está com a OCC, que é um programa que tem de evangelismo, e está tendo o discipulado das crianças, e é um culto especial só para crianças, dividido por idade. É engraçado que um dos professores, eles não eram professores das crianças, né, normalmente. E aí, estou feliz com cada pessoa que está envolvida, mas Haroldo e a esposa, e Najara, estavam dando aula, e Haroldo estava falando assim para mim que, rapaz, é um desafio, viu? Dar aula para criança é um desafio. E ele pegou uma turma premiada, que tem 2 alunos dele, que são alunos do jiu-jitsu aqui, que eu conheço bem. Tem 2 bem, né? Assim, uma bênção. E ele está lá se esforçando, orando, pedindo oração, que Deus dê graça, que Deus trabalhe, porque às vezes a gente entende que o trabalho que é para ser feito é algo extraordinário, é algo que talvez é para pessoas que, né, não pessoas como eu,
Eu fui chamado para cantar, fui chamado para estar à frente, fui chamado para pregar no microfone. Não, às vezes Deus está perguntando, tá, beleza, essas coisas estão acontecendo, mas quem há de ir por nós? Existe uma vontade maior, há uma geração que está crescendo, que precisa ser alcançada, e eu estou precisando usar alguém, quem há de ir por nós? E a pessoa fala assim, usa outras pessoas aí, desde que não seja eu. Aí esse casal aí, que já não é nenhum adolescente, eles falaram, eis-me aqui, e aceitaram o desafio. E quando eles aceitam o desafio, existe uma unção que é liberada sobre a nossa vida. Irmãos, quantos aqui entendem e acreditam que há uma unção de Deus? A unção de Deus é uma capacitação sobrenatural para que se realize coisas para Deus. Mas essa unção ela é liberada de acordo com pessoas que se dispõem. Há uma pergunta sendo em uma convocação sendo liberada aqui. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E tem gente que está falando, eis-me aqui, envia os outros, né? Mas essa noite Deus te trouxe aqui para dizer, para que você dê uma resposta a Ele. Eu não sei se já veio na sua mente, mas você parou para pensar que, você fala, Deus, mas eu já, nessa idade, será que o Senhor pode me usar? Deus não só pode te usar, como Ele quer usar você. Eu não acredito de verdade de pessoas obsoletas no reino. Eu não acredito que existam pessoas na igreja que elas são apenas para dar dízimo e oferta. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que sobre cada cristão há uma missão dentro dele. E essa missão é gerar vida onde quer que ele esteja, irmão. Eu louvo a Deus que algumas pessoas, ou muitas pessoas desse lugar têm entendido isso, e entenderam que são instrumentos de Deus para ser usado onde quer que Deus te colocou. Toda estrutura que Deus colocou na sua mão é para que cumpra um único propósito, e é glorificar a Cristo. Amém?